Boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem está aqui, quem está assistindo a gravação. Hoje eu sei que em alguns lugares é feriado, né? Algumas pessoas avisaram que não iam estar podendo participar aqui em tempo real com a gente, mas vão estar nos acompanhando aí na gravação. Mais pessoas chegando também, coisa boa. Tema especial, mais um tema especial, né? Ainda mais depois de segunda passada que a gente não conseguiu ter a aula. Mas agora estou aqui, notebook funcionando, tudo certinho, planejamento da aula 100%, né? E nós vamos falar do tema que a gente tinha planejado para a semana passada, porque realmente é um tema legal para se falar assim no encerramento do ano. É um tema bom de se falar sempre, mas eu vejo que quando chega no final do ano é que a gente olha para nossa vida e faz um balanço de diversas coisas, né? Onde a gente esteve no nosso lugar nesse ano, onde a gente não esteve, o que a gente gostaria de ter feito diferente, onde a gente deveria ter dito não, que a gente disse sim, onde a gente deveria ter dito sim, que a gente disse não. Então, assim, é um tanto de coisas e de detalhes que, se a gente prestar bem atenção, vão nos dando o nosso lugar no mundo, o nosso lugar de pertencimento. Por isso que eu coloquei, né, o nome dessa aula, da sobrecarga ao seu lugar. Encerrando 2025, deixando de ser quem segura a família inteira, ou a vida inteira, ou tudo, né? A gente realmente poder cada dia mais liberar mais o controle, mais o controle. E vejam bem, não é só também esse lugar de soltar, né, de querer dar conta de tudo, mas é também encerrar esse 2025 tendo espaço para se apropriar do que é nosso. Porque quem está no seu lugar tem espaço para se apropriar do que é seu. Tem pessoas que me dizem assim: ah, mas eu começo as coisas e não termino, determinadas coisas não dão certo para mim, eu tenho medo de aceitar novas oportunidades. Na maioria das vezes é porque não está no seu lugar. Quem não está no seu lugar não tem espaço. E normalmente quem não está no seu lugar e não tem espaço para receber o novo, para viver o seu caminho, para se realizar, é porque está sobrecarregada com coisas que não são suas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Principalmente nós mulheres temos um perfil mais de maternar no geral. No geral. Hoje até uma amiga minha que não é mãe, né, ainda ela disse assim: "Ai, olha eu falando da maternidade com toda essa minha experiência de mãe". E eu disse para ela: "Mas todas nós temos esse instinto, tendo filhos ou não, de maternar, de tomar conta, de se sobrecarregar, de querer salvar". Existem muitos padrões que levam a isso, muitos padrões, inúmeros. A gente poderia ficar aqui falando, né? Cada uma de vocês no seu sistema teria os seus motivos, né? Hoje eu atendi algumas pessoas, assim, desde bem cedinho da manhã, e em todos os casos tinha algo que estava fora do lugar. Ou a pessoa se apropriando de algo transgeracional que não era seu, medos, histórias, situações, né? Ou até na vida prática aqui e agora se apropriando de tarefas, coisas básicas da vida. Por que que eu propus, né, o planejamento emocional e financeiro para esse final de ano? Porque nessas pequenas coisas que a gente precisa se planejar e pautar os nossos dias, para não sair do nosso próprio caminho. Porque sair do próprio caminho é uma coisa que a gente nem percebe. É uma coisa que quando vê, desviou. E depois para voltar, gente, não é bem assim. Dependendo do tipo de coisa que a gente se envolve, que a gente coloca para dentro do nosso sistema, para dentro da nossa vida, depois que o negócio vira uma bola de neve que a gente já se envolveu e já se responsabilizou, é muito mais difícil se libertar. Porque enquanto nós estamos com o que é nosso, nós estamos com o que é nosso. Cada um tá com o que é seu. Nós somos observadoras das coisas. Né? Nós podemos conversar, orientar quando é pedido, nós podemos apoiar do nosso lugar. Por isso estudamos as ordens da ajuda também. Saber como ajudar sem sair do seu lugar. Porque no momento que eu me envolvi e que eu fui para o lugar do outro, sem perceber, aquilo lá se torna um emaranhamento meu também.
Então a gente precisa saber, e depois para eu sair daquilo que eu tomei como meu, livre-arbítrio. Muitas e muitos casos por amor. Não fazemos isso por mal, mas porque tem um significado para nós. Aí vem os vazios emocionais que nós precisamos preencher com algum significado que aquelas coisas que a gente se envolveu têm para nós. Distorções das nossas emoções. Que emoções eu busco? O que eu busco? O olhar de quem eu busco? Quem eu estou querendo salvar? Quando a gente olha para o sistema familiar, nós observamos que a nossa criança interior quer salvar a mãe e o pai, inconscientemente. Na inconsciência, nós queremos salvar a mãe, o pai ou os dois. Os dois ou só um, enfim. Normalmente em alguns pontos, cada um nos seus pontos, tá? Não curando isso, não preenchendo nossos vazios emocionais, nós vamos para a vida fazendo isso. Tomando aquilo que não é nosso. Eu já me vi assim em relacionamentos, principalmente relacionamento de casal. E qual era a minha mensagem inconsciente, né? Antigamente. Hoje, graças a Deus, as coisas estão mais clareando assim para mim, né? Mas era assim: não salvei meu pai, minha mãe não salvou meu pai, eu não salvei meu pai, agora esse aqui eu vou salvar. É uma questão de honra. E me sobrecarregava porque saía do meu lugar, porque entrava no sistema do outro e queria colocar à força o meu sistema. Esse é um tema que aparece assim, eu não vou generalizar, mas em quase em todas as mulheres que chegam até mim. A sobrecarga de ser a que segura tudo, né? Aquela que vira o pilar, ou da família de origem, ou da família atual, ou das duas. A que precisa dar conta, né? A que tem que se responsabilizar por todos. A que carrega as dores que não são dela. A que resolve o que ninguém resolve. É como se o mundo não funcionasse, a Terra não girasse se a gente não estivesse presente, colocando o nosso dedinho nas coisas, sabe? E eu sei que é uma característica muito legal a gente ter proatividade, a gente ser uma pessoa resolutiva, mas o tempo, o espaço e o ritmo de cada um é de cada um. E eu venho percebendo na minha vida que eu também posso aprender com pessoas que têm um ritmo mais tranquilo que o meu, que observam mais, que pensam mais a respeito do que vão fazer, né? Eu sou uma pessoa assim, problema e solução, problema e solução. Acho que em função do meu trabalho também, né, que eu venho clareando assim os caminhos, né, das pessoas que vêm me procurando. Por meio de estudo, claro, não por nada assim solto da minha cabeça ou por simplesmente uma opinião. Mas eu tomei isso para minha vida de uma forma que às vezes na vida eu ajo de forma muito prática. E se eu não perceber, eu começo a resolver tudo de todo mundo, porque é uma coisa que a pessoa demora um mês, eu já resolvi em um dia na minha cabeça, sabe? Então, quem aí se identifica com isso? Quem aí se identifica com isso, né? Normalmente quem chega até mim é meio parecida comigo, tá? E nesse momento de final de ciclo, né, da 2025, que tá todo mundo falando, assim, final de ano, todo mundo fala a respeito disso, porque é algo importante mesmo. É um movimento natural de limpeza. É um momento muito propício para soltar os pesos que a gente precisa soltar, para ocupar o nosso lugar. Lembre daquilo que eu sempre falo, como termina, recomeça. Como termina 2025, recomeça 2026. Não é o milagre do 31 para o dia primeiro lá que vai mudar tudo. O milagre é o nosso movimento, né? E como começa, perpetua. Então a gente ter uma atenção no que nós vamos plantar nessa energia de origem do nosso ano de 2026 é uma coisa importante. É uma coisa importante. Nós não estamos no lugar de carregar o nosso sistema inteiro, de carregar tudo na vida, de fazer no nosso trabalho as coisas que os outros não estão fazendo. Nós estamos no lugar de ocupar o nosso lugar, viver a nossa própria vida e do nosso lugar a gente poder se relacionar de forma saudável. Vamos falar de relacionamento. Tem pessoas que chegam e dizem assim: eu fiz tudo por aquele relacionamento. E o que que eu digo? Por isso ele acabou. Ou por isso ele está em desequilíbrio. Porque tu fez tudo. E tu não abriu espaço para o outro fazer a parte dele. Tu não te abriu para receber.
Por outro lado, outras pessoas chegam muitas vezes no vitimismo, assim, porque estão perdidas nas suas emoções. Isso não é um julgamento, é uma constatação, porque eu já estive assim, muitas vezes me encontro em situações assim, né? E também peço ajuda, somos seres humanos. Mas chegam e acham que têm o direito de receber tudo. Nada é suficiente. Nada que o outro faz é suficiente. E não se doam. Então, quem recebe demais se afasta. Sabe aquela coisa de quando a gente doa, doa, doa demais e a pessoa começa a dar um limite pra gente, meio se afastar da gente, não respeitar, né? É isso. Nós precisamos entender que na sobrecarga existe um desequilíbrio. E em todas as coisas que tu vem se sentindo sobrecarregada hoje, nós conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio. Por que que isso acontece? Por que que a maioria das mulheres assume esse lugar de, tipo, uma coluna de sustentação, né? Pode ser por histórico familiar, né? Por algum motivo a gente se tornar mãe da própria mãe, mãe do próprio pai, né? Cuidar dos irmãos, mãe dos irmãos. Muitas vezes mãe até do marido, do parceiro, do namorado. O que que a gente acredita que é o amor? Quais são as nossas crenças a respeito de ocupar essa identidade de parceira de alguém? Muitas vezes é maternando, sem perceber, se sobrecarregando, né? Querendo que cuidar, cuidar, querendo que as coisas sejam do nosso jeito e não dando espaço para que as pessoas ocupem o lugar. E aí vocês podem me dizer, mas tem gente que não quer ocupar o lugar mesmo? Sim, mas então por que nós atraímos essas pessoas? Por que está sujeito a gente estar atraindo pessoas que não querem ocupar o seu lugar? Será que eu não estou ocupando todos os lugares? E aí eu preciso encontrar alguém que não está ocupando o seu lugar para caber na minha vida. Porque se eu tenho um perfil controlador, por medo de ser dominada, por medo de ser enganada, por medo de passar por coisas que eu já passei, até por medo de ser feliz, gente. Nas constelações a gente encontra isso também. Que no frigir dos ovos, que nem a gente diz, né? Quando vai ver mesmo, assim, resumindo, a pessoa tá com medo de ser feliz. Ela não se sente abençoada para ser feliz. Porque tantos outros sofreram lá atrás, por que que eu vou ter o direito de ser feliz agora? Então tem todo um trabalho interno para a gente fazer. E diário. Vocês que estão comigo há um tempo, e quem está chegando agora vai vir me ouvir falar muito, de que a constelação é um trabalho diário. Nós temos algumas atividades que a gente faz e algumas ferramentas de suporte para que, muito além de uma sessão de constelação, a pessoa consiga se conhecer, se trabalhar e resolver a sua vida no momento em que os problemas acontecem. Porque as sobrecargas, o tomar uma decisão se aquilo é meu ou não é meu, acontece na vida, não acontece na hora da sessão de constelação. As sessões são muito importantes. Nossos grupos aqui são muito importantes. Vocês terem espaço para falar, para ouvir, para adquirir conhecimento. Agora, na vida, a gente conseguir praticar, a gente conseguir ter ferramentas para praticar, isso sim é o pulo do gato. É ter autonomia para resolver a sua vida com novos referenciais. Porque se nós temos referenciais em alguns pontos da nossa vida de crenças limitantes, que provavelmente estão causando sobrecarga porque as coisas não estão no lugar, nós precisamos de novos referenciais. Ninguém nasce sentenciado. Ah, é assim, e é isso, porque a minha vida foi assim, porque a minha história foi daquele jeito. Tem pessoas que distorcem a constelação familiar e acham que é assim. Ah, mas é que isso é por causa da minha mãe. Isso é por causa do meu pai. Isso aqui eu descobri que o meu bisavô não sei o quê. Eu já ouvi assim até, né? Ah, aquele lá, aquele que sem noção do meu bisavô fez isso, 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 isso. Gente, tu não conhece nem o contexto que a pessoa vivia. Vocês acham que eles tinham o conhecimento que a gente tem hoje? E o tanto que a gente vem buscando acertar mais, com todo, mesmo com todo conhecimento e acesso e tudo. E o mundo como é hoje também com muito mais liberdade da gente ser. Então não tem, a constelação ela não julga, ela não culpa, não tem nada a ver com isso, né? Então assim, a gente se colocar como responsável por coisas ou por alguém, né, por situações que não são nossas,
cada uma de nós aqui tem os seus motivos para fazer isso. Cada uma de nós. Seja por um filho, a gente olhar para o caminho do filho e ter medo de que ele passe pelo que nós passamos. Eu também ouço de muitas pessoas assim: meu filho, ele não precisa trabalhar, ele vai só estudar, porque para mim foi muito difícil trabalhar e estudar. Mas olha a pessoa que tu te tornou. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que passar um trabalho imenso para crescer na vida. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente também não pode tirar o espaço das pessoas amadurecerem, trilharem seus próprios caminhos, aprenderem como funciona a vida. Porque hoje, se a gente não criar pessoas autônomas nesse mundo, alguém vai ter que fazer por elas. Porque não é toda a vida que elas vão estar embaixo da nossa asa, entendem? Por exemplo, um filho vai para o mercado de trabalho, a mãe ou o pai não vão poder ir lá fazer por ele algo. Ele vai ter que saber fazer. Ele vai ter que saber fazer. Não tem atalho. Não tem o meu filho não vai passar pelo que eu passei, sabe? Então tem muitas coisas que a gente pode observar. Eu trouxe alguns padrões aqui, tá? Alguns padrões a respeito de posturas. Tô dizendo que é fácil mudar uma postura? Pode ser ou não. Mas trazendo consciência vem fazendo mais sentido ocupar seu próprio lugar, com uma coisa de cada vez. Por isso exige um planejamento. Porque quem olha para o panorama geral e acredita que vai fazer tudo ao mesmo tempo, não dá certo. Não dá certo. Tem padrões transgeracionais também, né? Gerações e gerações de pessoas que nunca puderam descansar, que precisaram lutar sozinhas, sustentar tudo e todos. A própria imigração. Como que deve ter sido? Eu sempre penso nisso. Cenários de guerra, eu sempre penso nisso. Todos nós, com certeza, temos algum ancestral que participou de algo nesse sentido. Então, o que essas pessoas passaram? As memórias emocionais, fisicamente, no nosso corpo, é constatado cientificamente já que até 7 gerações é gravado diretamente no corpo físico, pela própria genética e pela epigenética também, que é o ambiente que a gente convive, que vem sendo passado geração após geração. Eu vejo isso como muito mais, porque 7 gerações atrás de mim, mas atrás dos meus pais são mais 7. Então, assim, né? É o que vem, é o que vem, geração após geração. E nós podemos hoje ter clareza para transformar isso, para poder transformar, né? Muitas vezes a gente aprende nessa coisa de dar conta sozinha, né? Que amar é se sacrificar, que ser boa é resolver tudo, que ser forte é carregar peso. Tem gente que chega do trabalho, se não tá exausta, parece que nem trabalhou. Não valeu. Só vale se chegar podre em casa, se jogar no sofá, não conseguir nem falar. Isso é crença, gente. É trazer a sobrecarga como algo natural da sua vida e com um significado, como se fosse um significado de sucesso, que não é nada saudável. Tem muitas pessoas também que se sacrificam, se sobrecarregam, né? Porque têm as suas identidades fragilizadas. O que é isso, né? Começam a assumir alguns papéis de uma maturidade mais avançada cedo demais. A gente perde a chance até de ser filha, de ser criança, quando isso acontece, né? Muitas pessoas, desde muito cedo, ocupam um lugar de adulto num sistema familiar. Passam medo, culpa, ansiedade, muita responsabilidade. E tem um preço alto, né? Querer segurar tudo, ou ainda não conseguir soltar, porque muitas vezes a gente não quer, mas a gente também não sabe como soltar, é uma coisa nova pra gente. Querer segurar tudo causa falta de foco, dispersão, cansaço crônico, dificuldade de olhar para si, de se cuidar, de ter amor próprio, relações amorosas desequilibradas, instáveis, insegurança, medo de errar, né? Se sentir culpada quando vai descansar, dificuldade de se abrir para receber. Muitas vezes aparece como alguma trava financeira também. Sensação de estar sempre devendo algo a alguém.
Sabe quando a gente senta aqui no Rio Grande do Sul, a gente senta pra tomar um chimarrão, né? Quando a gente senta pra tomar um chimarrão e a cabeça não para. Eu não fiz isso, eu fiz aquilo, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Parece que tá sempre em dívida. Parece que tá sempre sendo perseguida. Dificuldade de construir um planejamento, de entender assim, ó, o que que eu preciso fazer no meu dia. Aí aparece um monte de urgência, tudo é mais urgente que o teu planejamento. Quais são as tuas prioridades? Para onde tu quer caminhar? O que que tu quer da tua vida, né? Ansiedades com o seu próprio caminho, com o caminho das pessoas da família, medo. A gente precisa ter fé também, independente da crença que tu tenha. Ter fé. Ter fé na vida, ter fé, fazer por onde, mas acreditar também, porque tem coisas que não cabem a nós. Tem coisas que a gente vê assim, ó, o próximo passinho que a gente pode dar e a vida vem se construindo. Então, quando tu ocupa um lugar que não é teu, a vida te cobra com sintomas. A gente consegue trazer nome para algum desses sintomas, né? Mas a sobrecarga, eu vejo que é o que tá, é o grande guarda-chuva, vamos dizer, né? Porque a pessoa às vezes se sente um pouco ansiosa, um pouco triste, mais depressiva, sente várias coisas, agitada, inadequada. Mas quando a gente vai ver, estar fora do lugar que causa essa sobrecarga, causa todas essas outras coisas. E na constelação a gente simplifica e olha para tudo como uma coisa só. Não necessariamente tu precisa ter um diagnóstico, né? Mas a gente vem buscando padrões de causa e ferramentas de solução, né? Para que essa inversão de papéis não aconteça mais. Que a gente entenda o que isso significa para nós e a gente possa receber da fonte para preencher os nossos vazios, onde a gente está precisando. Então a gente precisa ter uma ordem interna para isso. A gente se ordenar. E qual é o nosso lugar, né? Qual é o nosso lugar? Cuidar da nossa própria história, assumir realmente o lugar de filha dos nossos pais, olhar para como foi ou para como é nossa relação com eles e entender o lugar que a gente ocupa, mesmo para quem está cuidando dos pais, que essa é uma pergunta que eu ouço muito, mas hoje eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai. Como que é isso? Existem formas deles continuarem sendo os grandes e os filhos sendo os pequenos, mesmo tomando conta deles. Existe forma, né? Existe forma de, num casamento, num namoro, num relacionamento, os dois terem o mesmo tamanho. Não precisa um se sentir maior que o outro. Às vezes, até por insegurança, me sinto maior e cuido porque me dá a impressão que a pessoa não vive sem mim, então eu não corro o risco de ser abandonada. Tudo isso existe. Então, cada uma precisa ser responsável por si, ter a sua força, mas uma força com delicadeza, não uma força sacrificada. Ter presença para si. Tudo isso é possível. E estar no teu lugar pode parecer inicialmente que é um lugar assim, onde tu vai estar abandonando as pessoas. Eu sei aqui porque tem muitas alunas antigas minhas aqui e muitas pessoas que estão chegando agora que já estão se trabalhando, que eu tenho certeza que já se sentiram assim. Algumas já relataram para mim. De eu receber áudios assim, ó, Gé, aquilo que foi orientado no grupo de constelação, assim, eu fiz. Agora eu tô com um peso na consciência, porque eu não sei se não foi demais para a pessoa. Tudo tem um jeito, com calma, porque a gente pode fazer com amor, com tranquilidade, uma coisa de cada vez. Não precisa de revolta para colocar cada coisa em seu lugar. Não precisa de revolta. Porque, vejam bem, são gerações e gerações, e na nossa vida, desde a nossa concepção, alguns anos também de uma construção de vida, né? Com base em alguns referenciais. Vocês acham que do dia para noite nós vamos estourar que nem uma bomba e mudar tudo? Não precisa. Prioridades, planejamento. A gente gosta de se planejar para tantas coisas. E por que que a gente não se planeja emocionalmente? Quais as atitudes me levam para onde eu quero? Tu te pergunta isso?
Quando tu vai tomar pequenas decisões, as menores decisões do teu dia a dia, que vão causar grandes resultados lá na frente. Hoje não parece, mas vão. Tu te pergunta se aquilo tá alinhado com o que tu quer. Aí eu ouço assim, mas nem sei o que eu quero. Eu sei o que eu não quero. Eu não quero isso, não quero isso, não quero aquilo. Também tem umas tarefinhas pra gente descobrir o que quer, né? Então, quando eu sei o que eu quero, não precisa ser nem materialmente falando. Eu quero me alinhar comigo mesma. Como que eu faço isso? No dia a dia, nas pequenas decisões, desde o momento que tu acorda, tu coloca os pés no chão. Tem posturas que a gente pode ter para poder se alinhar a si mesma. Não se abandonar, não se trair. Observar o seu coração, junto com a sua razão. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Calma. As duas coisas podem caminhar juntas. E também, quando a gente não consegue acertar, poder reconhecer e transformar o que é preciso o mais rápido possível, sem orgulho, porque o lugar de aprendiz, de quem quer se conhecer, de quem quer crescer e quem quer evoluir, é um lugar humilde. Humilde no sentido de reconhecer e mudar o que é preciso. Entendem? E às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, né? Quantas coisas na minha vida eu pensava diferente ano passado. Não tô dizendo nem há tanto tempo atrás assim, não. Ano passado, meses desse ano aqui agora, que eu pensava que uma coisa era uma coisa, eu defendia determinadas coisas. Depois, no resultado, eu fui ver que não era bem daquele jeito que eu estava pensando. E aí, o que que eu faço? Dou o braço a torcer? Não dou? Fico mais um tempo sustentando por orgulho? Ou reconheço o mais rápido possível e vamos para frente, para o alto? Onde é que o orgulho leva a gente? Pro buraco, entendem? Então, onde nós temos que dar o braço a torcer? Eu tô aprendendo, assim, sinceramente, a me preservar mais também. Porque eu não preciso ficar falando, convencendo, falando tudo pra todo mundo o que eu acredito e o que eu não acredito em determinadas coisas. Não é ficar em cima do muro, mas por que que eu tenho que convencer o outro? Então, eu examino bem. E se a gente mostrar no resultado na nossa vida, os outros vão se interessar. Muito mais do que simplesmente falar. Dar uma verdadeira aula a respeito daquilo que a gente defende, porque mês que vem a gente não tem certeza se aquilo vai fazer sentido para nós. A vida é dinâmica, a verdade é expansiva, né? Então, quando a gente trabalha constelação familiar, e aqui vocês sabem que a base do meu trabalho é constelação familiar, mas envolve muitas outras coisas. Eu sou professora de educação física, então envolve movimento para liberação das memórias transgeracionais, emocionais no corpo. Então, tem movimento. Tem algumas outras ferramentas que a gente usa de respiração, de meditação, aromaterapia, né? Constelação familiar tem a forma de se constelar pela autoconstelação sensorial, que são também essas ferramentas diárias que vocês podem usar. Porque a gente precisa de coisas para nos darem suporte durante a nossa vida. Lembrem, uma hora de terapia semanal é importantíssimo, mas é uma hora. Tem todas as outras 23 horas do teu dia e mais os outros 6 dias da semana para a gente viver decidindo a vida, decidindo aquilo que a gente está sentindo a respeito das coisas. E uma memória emocional para gravar no físico é 1 segundo. Vejam bem, as coisas, a gente recebe a vida, as informações da vida pelos nossos sentidos. Então, tem muito, pelo nosso tato, por exemplo, pela nossa pele, nós estamos recebendo informação da vida. Nós estamos sentindo o campo vibracional do outro, a metros de distância, recebendo a vida. É meu ou não é meu esse pensamento aqui? Chega um pensamento, se eu não examinar se é meu e se não é meu, já vai causar um sentimento. Chega no um no pensamento, chega no dois no coração, no sentimento. Um mais dois é três, já é o filho do pensamento mais o sentimento, entendem? Então, se terapeutizar é na hora. É na hora.
Porque se foi pensamento, sentimento, causou algo em mim, já gravou. Vejam como é que é a coisa. Agora, se eu tenho presença, pensamento, vem um pensamento. Para aí, deixa eu dar uma respirada. 2, 3 segundos para fazer uma respiração a mais antes de tirar uma conclusão que poderia gerar um sentimento ruim. Uma das ferramentas é a respiração, né? Então, assim, tem essas pequenas chaves que é tão simples que pode passar despercebido. Que pode ser que a gente perca a solução porque está esperando uma solução estrambólica do tamanho do universo. E a solução é simples, para a gente não se sobrecarregar mais. Então, a gente precisa, não é só um acompanhamento, como eu falei, terapêutico. A gente precisa se acompanhar. A gente precisa estar atenta se acompanhando, devolvendo aos outros o que é deles, ficando com o que é nosso. Quanto mais a gente tem clareza a respeito disso, mais fácil é separar aquilo que a gente misturou, ou aquilo que está misturado gerações e gerações. Finalizando aqui, veja o momento da nossa concepção. O momento da nossa concepção, o pai e a mãe, 50% de cada um, se unem e existe uma célula matriz. Uma célula que vem se tornar nós. Vou eu saber qual a energia do momento da minha concepção que está naquela célula e que está em mim hoje no que eu sou? Como isso vem se multiplicando? Eu tenho ideia de algumas coisas a respeito do que meus pais viviam na época. Dois jovens, né, com muitas coisas assim que eles estavam vivendo, muitas emoções, muitas situações. Depois esconderam a gestação por 5 meses. Já contei algumas coisas para vocês, né? Por isso eu vivenciei algumas coisas na minha vida que depois vieram se justificando pela minha história, pela história dos meus pais. Desde a concepção, gestação, a primeira casa que a gente vive, nascimento, primeiro movimento de sucesso do ser humano. Tu sabe como foi teu nascimento? Parto normal, cesariana? O que que isso influencia na tua vida hoje? Conhecimento. Não é curiosidade, é o que a gente faz com isso. Primeiros momentos de vida, foi amamentado, não foi amamentado? Conecta diretamente com a tua percepção de prosperidade. Receber em abundância. Conexão com a mãe. Tudo isso aconteceu, não tem certo e errado, aconteceu da forma perfeita para que aquele ser humano se construísse e pudesse trazer as coisas que ele precisa para sua evolução. O importante é que tudo pode ser ressignificado. Até os 7 anos, absorção total. A partir dos 8, começamos a criar a nossa vida a partir das projeções que nós estamos trazendo nas nossas referências. Até os 7 anos, quantas vezes a gente pode ter sido colocado de frente às coisas que nós não tínhamos condições de lidar? E essas coisas marcam. Então a gente vem trazendo amadurecimento. Aquela partezinha do nosso filme da vida que ficou congeladinha lá, que não amadureceu. Que para muitas coisas a gente é madura e para muitas coisas a gente parece uma criança. Então a gente vem trazendo amadurecimento para as nossas memórias emocionais, para o que mora dentro da gente, para o que a gente é. Nós somos as nossas memórias. E enquanto a gente não trabalha pontos de vista positivos a respeito delas, né? E vejam bem, nós não somos simplesmente o fato do que aconteceu lá, a memória. Nós somos o significado que a gente deu para a memória. É forte isso, né? Às vezes até dá uma bugada, mas é real. Se tiverem perguntas, podem fazer, tá, gente? Uma coisa que eu quero dizer para vocês, finalizando aqui, tá, a nossa aula,
Sempre passa um pouco, né? Eu me empolgo. É que os assuntos são bons, eu gosto. Faz sentido pra mim, faz sentido pra vocês, porque eu venho trazendo de acordo com os feedbacks de vocês, né? Assim, gente, as vagas que eu tinha aberto, né, para os formulários e tudo mais já estão preenchidas, tá? Eu tenho mais uma pessoa ainda para me dar resposta, então tem essa vaga assim que eu tô reservando para ela, né? Mas as demais pessoas já preencheram as vagas, tá? O que que a gente pode fazer com as pessoas que não receberam resposta, tá? Eu criei uma ideia aqui esse final de semana pensando no que eu poderia fazer para também não deixar as pessoas sem um norte, né? Uma das coisas que eu vou dar como presente para quem entrou nos planos agora de dezembro é um- uma leitura de tarô atual, mais uma projeção numerológica do ano que vem, conectada a essa leitura, tá? E mais uns protocolos, algumas coisas para que vocês possam praticar no dia a dia para alinhar 2026, tá? Então, além de todos os planos que cada uma fez, que eu fiz bem particular, assim, para as pessoas, de acordo com aquilo que elas estavam precisando, ainda no final, isso era uma surpresa, mas eu vou contar porque eu vou oferecer isso para as outras pessoas, que é o que eu vou ter tempo de fazer, tá? A gente já tá quase no Natal, gente, pelo amor de Deus, né? O ano vai terminar. Jesus amado. Nem vi passar direito, fiz tanta coisa. Então, assim, para quem ainda quiser receber esse plano, amanhã eu vou colocar uma votação no nosso grupo. Acho que vai ser mais fácil, tá? Vou colocar uma enquete ali. Quem tiver interesse, vota na enquete que eu mando as informações, tá? E a gente precisa, eu preciso que vocês respondam o mais rápido possível, tá? Porque eu também vou ter um número X de pessoas que eu vou poder atender com isso, tá bom? Que assim, a partir do dia 19, a minha filha também já não tem mais aula, então assim, gente, essas 2 semanas, ó. Bora correr para fazer o que precisa ser feito, tá? Então não sintam-se desassistidos. Quem está assistindo também a gravação, converse comigo. Mas depois eu explico lá no grupo, tá bom? Gente, é isso então. Vamos seguir com o nosso grupo de constelação. Vou agradecer as pessoas que estão participando aqui, que não vêm com a gente hoje, né, para o grupo de constelação. E se motivem a vir participar, porque tá bem legal o nosso movimento. Mais de 4 anos já nesse movimento bom, sempre chegando mais pessoas também para somar. Isso é muito bom. E a quem vai, né? A quem não fica com a gente hoje, um beijo. Deixa eu ver aqui em quantas pessoas nós estamos. Vou pausando a gravação, tá, gente? Do gratuito. Obrigadão.